Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu vou falar para vocês 6 lições que eu aprendi com esse livro, que a gente pode trazer aqui para nossas questões emocionais, para o nosso autoconhecimento. Só trazendo uma observação para você, esse não é um livro de romance comum, romance fofinho, romance que aquece o coração. Na verdade é um livro de romance que dilacera o coração. É um romance doentio, obsessivo, né? Quando eu comprei esse livro para ler, eu tava achando que ele poderia ali parecer uma narrativa de Jane Austen, talvez, e é completamente o contrário, tá? Completamente o contrário. É um livro dark, assim, eu diria, pesado em certas passagens. Eu me lembro de ler fazendo assim, ó, nossa, ai, gente, não acredito que ele vai fazer isso, ai, sabe? Então, não é um livro fofinho. A gente tem a impressão que é, né? Eu mesma, quando me interessei para ler, achei que era fofo. Eu vi uma moça que eu admiro bastante aqui no YouTube falando sobre esse livro. Eu falei assim, deve ser um livro muito legal, né? Se essa pessoa gosta, eu vou pegar para ler. E também eu tinha visto no filme Crepúsculo, né? A Bella fala que leu O Morro dos Ventos Vivantes, enfim. E eu falei, deve ser uma história de amor, né? É uma história de amor, mas é uma história de amor bem, daquelas bem complicadas, né? E aí, eu trouxe para vocês 6 aprendizados sobre esse livro que eu acho que são importantes para a gente pensar aí na nossa jornada. O primeiro é: como você lida com o trauma pode definir o seu futuro. Nesse livro aqui, a gente vai ver que o Heathcliff, que é o personagem principal do livro, ele sofre traumas. Traumas no sentido de ser rejeitado, passar por rejeição, ser abandonado, né? E aí ele é adotado pelo pai da Catherine, que é a parceira romântica dele nesse livro, nessa narrativa, e a gente vê que a forma como ele vai lidar com esse trauma de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser de uma outra etnia, vai fazer com que a vida dele seja totalmente voltada para vingança, para como é que eu posso dizer? Uma mágoa muito grande. Então, sempre que a gente tem um trauma de vida, independente de qual seja, é muito importante que a gente tenha maturidade suficiente para entender o quanto nós estamos nos deixando guiar por esse trauma, o quanto esse trauma está influenciando a nossa jornada, a nossa caminhada. Independente de qual seja o seu trauma, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque é claro que uma pessoa ela vai sentir uma espécie de trauma de ser rejeitada na escola, de sofrer bullying, outra porque passou por uma violência sexual. Mas para cada pessoa, por mais que a gente, na nossa mente, goste de escalonar, esse é mais grave, esse é menos grave. Isso não existe quando a gente vai tratar um trauma ou vai, né, falar sobre um trauma. Um profissional, por exemplo, de terapia que escalona traumas, esse trauminha aqui, esse traumão aqui, né? Tá errado. Por quê? Porque cada pessoa sente um trauma de uma forma diferente. Então, o que eu sinto aqui quando eu li esse livro é que o trauma que você traz, que você carrega consigo, ele pode direcionar suas ações para o bem ou para o mal. E aí você tem que estar madura o suficiente para entender qual caminho, por qual via você está indo a partir desse trauma que você tem. Entender o trauma, trabalhar o trauma, né? Então a gente vê pessoas muito perdidas dentro de uma sociedade que era extremamente preconceituosa, né? A sociedade inglesa, lá do ano de 1840, por aí. Então a gente vê todo esse preconceito e um garoto perdido ali no meio, né? Com uma garota também que mal sabia o que queria. E aí é a junção para fazer uma bomba atômica emocional dos dois lados. Então é muito importante a gente entender como a gente lida com o trauma, como a gente está respondendo a um trauma. E não só na gente mesmo, às vezes como o outro que se relaciona conosco responde a um trauma. E é interessante porque se a gente estiver no caminho do traumático, da pessoa que está trazendo um trauma, que de repente se transformou numa neurose lá, né, como diria Freud na psicanálise, vem trazendo e aí vai para uma neurose, né, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma agressividade, e aí a gente tem essa pessoa nesse estado e a gente às vezes está nesse caminho. E será que a gente consegue entender como isso está se processando na vida dessa pessoa e como a gente está entrando nesse caminho? Que atitudes nós vamos ter para lidar com isso? Né? Ou como profissionais da área da saúde, de terapias, seja holística, seja terapia
com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Né? É sempre muito profundo, é muito mais além do que é o que a gente vê na superfície. Então é legal a gente entender essas nuances, né? Não só o trauma que nós carregamos, porque todos nós carregamos algum tipo de trauma, seja de infância, né, criança ferida, qualquer coisa. A gente vai trazendo isso e a gente vai projetando nos outros, projetando nas nossas experiências, nas nossas vivências. Então é interessante observar como a gente está lidando com o nosso trauma, como a gente reconhece e vê o trauma do outro e como o outro lidando com o seu próprio trauma nos inclui dentro dessa jornada e o quanto nós estamos dispostos a enfrentar o trauma do outro, entendeu? Então é toda uma coisa bem profunda que se alinha e se junta e forma, né, um conglomerado de emoções que podem, que a gente vê aqui na narrativa do livro, atingir várias pessoas até de outras gerações. Tá? Então é legal a gente se atentar a isso. A segunda lição que eu aprendi lendo O Morro dos Ventos Uivantes foi: antes de se comprometer com alguém, saiba o que você realmente quer. Né? Então você precisa saber quem você é. Aqui eu falo um pouco da Catherine. A gente vê que ela tinha uma paixão pelo Heathcliff, né? E aí ela se deixou levar também pelo deslumbre na casa do Edgar, né? Do Edgar Linton. Acho que era o Edgar. Gente, os nomes são tão parecidos que... É Edgar mesmo, tá? Repete o nome da mãe, o nome a mãe dá o nome da filha, tem o mesmo nome, é uma confusão esses livros antigos, assim, que eu fico até pra eu acertar de qual personagem que tá, demora um pouco, mas enfim. E ela se casa, né, com o Edgar e deixa o Heathcliff, né, e aí tem toda uma narrativa, ele vai embora porque ele ouve uma conversa, né, meio torta lá dela com a governanta dela lá, que é a Nelly, e aí a gente vê que ela não sabe muito bem o que ela quer. E ela se compromete com o Edgar, mas ainda querendo o Heathcliff, sem aquela coisa processada. Gente, a gente tem que pensar também na idade. Quando a gente pensa nesses personagens de filmes históricos, a gente às vezes tem a tendência de trazer para nossa faixa etária quando a gente tá lendo. Eu mesmo faço isso, às vezes eu tô nessa faixa, né, de 30, 40, e aí quando eu leio um livro que fala de uma protagonista que tinha 19, eu esqueço que ela tinha 19. Né? Às vezes eu acho que ela tá na mesma faixa de idade que eu meio que entro no livro e me coloco ali. Né? E a gente tem que pensar que é muito novo, tipo 18, 17 anos, 19 anos, 18, 17 é bem novo. E aí a gente vê essas questões, né? De idade também, a imaturidade. Então é legal a gente trabalhar essas questões de maturidade emocional para saber quem a gente é e se a gente quer mesmo estar naquela relação, naquele relacionamento com aquela pessoa, se aquela pessoa oferece pra gente aquilo que a gente quer em relação aos nossos valores. Eu sei que é difícil, né? Comigo também às vezes. Eu conheço alguém e penso, poxa, mas será que essa pessoa é adequada para mim? Né? Será que esse comportamento dessa pessoa não é meio estranho? Será que eu não preciso avaliar melhor? Então é uma questão de coisas que passam na nossa mente, mas que a gente precisa questionar, falar, ter clareza. Principalmente quando a gente percebe que o que a gente quer talvez não seja exatamente aquilo, e a gente ter clareza para comunicar para o outro, para entender se é realmente aquilo que o outro está trazendo que a gente não quer. Né? Então, acho que clareza, maturidade ajuda muito a entender essas questões, né? De saber quem a gente é antes da gente se comprometer com os outros. E pouquíssimas pessoas fazem isso, porque a gente expressa no outro aquilo que a gente acha que a gente tem um sonho. A gente tem uma projeção, por exemplo. Eu tenho uma projeção de como é o homem ideal para mim. Você que é um homem, está assistindo, você tem uma projeção de como é uma mulher ideal para você. Né? A gente tem o arquétipo do ânimos e da ânima. E aí, tudo isso a gente projeta no outro, né? Então, quando essas coisas são mal trabalhadas, a gente vai ter uma deficiência disso e estágios nos quais a gente não vai conseguir, né, entender o que o outro está oferecendo, ou se aquilo que que o outro está me dando é simplesmente uma projeção do que eu quero, não o que o outro é. E a gente vê isso muito no livro, né? As projeções vão tomando conta da narrativa. É o que eu projeto no outro, não o que o outro é de verdade. Então é muito importante que sempre que a gente vai se comprometer com alguém, principalmente afetivamente, a gente entenda se realmente nós sabemos quem nós somos, né? Se a gente sabe o que a gente realmente quer, isso é muito importante, tá? A terceira questão, a terceira lição é:
os seus antepassados podem influenciar o seu presente. Então a gente vê aqui uma narrativa toda, né, começando lá no passado. Aí a gente vê que o Heathcliff tem filho com a Isabella, que é a irmã do Edgar, toda uma história aí por trás. Ele casa, né, com essa moça. A Catherine tem uma filha com o Edgar também, que vai ser a Catherine também, que vai ser o nome dela, vai ser Catherine. E aí a gente vê a história desses filhos emaranhadas nas ações passadas dos pais. E a gente precisa entender o quanto os nossos antepassados, os nossos ancestrais, nos influenciam positiva e negativamente nas ações que nós temos no presente, no que nós fazemos no presente. Porque bem ou mal, de alguma forma, essa ancestralidade, esses antepassados, eles nos influenciam, seja de uma forma inconsciente, no padrão familiar, né? Tem muita coisa, eu não entendo bem de constelação familiar, tá, gente? Nunca estudei, só ouvi falar também, nunca participei de sessões, mas a constelação familiar traz isso, né? Esse emaranhado sistêmico. E como que isso se dá na nossa vida de uma forma positiva e negativa? E é interessante a gente entender como a gente se comporta em relação àqueles que nos precederam. E como nós estamos agindo de uma forma a agradar ou tentar fazer completamente diferente por um ranço, sei lá, por uma raiva que a gente tem dessas pessoas. E como a gente está trazendo isso para o nosso presente. Como que isso está influenciando a nossa caminhada, a caminhada dos que vão vir depois, que vão nos preceder, né? Proceder, desculpa. Né? E é interessante que a gente vê o quanto a história da própria mãe, que é a Catherine, interfere na história da filha Catherine depois. Ela não consegue se livrar daquele emaranhado, é como se tivesse uma dívida ali que ela precisasse quitar naquela história, naquela jornada, e aí você, naquela família, naquelas famílias. E é interessante isso, você vê isso no livro, esse emaranhado acontecendo, né? Então, é legal a gente observar quais são as cordas que nos prendem, ou as cordas que nós nos prendemos em relação a antepassados e ancestrais quando se trata das nossas emoções, tá? O quarto sinal é observar o sinal e sermos mais racionais nas decisões. O Edgar Linton, que é o marido da Catherine, depois ele se casa com a Catherine, que é a personagem principal também do livro, ele vê os indícios, tá na cara dele, que a Catherine tem uma paixão ali pelo Heathcliff, né? E que aquilo pode dar ruim mais pra frente. E o que ele faz? Ele casa com ela assim mesmo, né? Então ela é uma moça bonita, jovem, né? Encantadora. E aí a gente vê que, mesmo tendo indícios, mesmo ali mostrando que tem uma coisa meio... Como é que eu posso dizer? Uma coisa mal resolvida entre aqueles dois indivíduos, mesmo assim ele opta por casar com ela, né? E é interessante como às vezes a gente também não faz isso. A gente tem uma situação que tá mal resolvida, que a gente sente aquela pulga atrás da orelha e mesmo assim a gente quer pagar para ver o que vai acontecer. E isso para tudo, às vezes em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento. É claro que a gente não precisa tirar conclusões precipitadas, a gente precisa avaliar, né, com jeitinho, olhar, perceber, entender, mas a gente precisa também, quando a gente vê a evidência que aquilo ali tem alguma coisa que não cheira bem, a gente dá um passo para trás, sair fora, procurar outro caminho. E a gente vê que o Edgar Linton, ele vai ao contrário, ele mesmo percebendo ali, talvez, se você ver até o filme, de repente, eu vou deixar o link do filme aqui, tá? O filme é com aquele ator Tom Hardy que fez o Venom, enfim. E... o que eu ia falar? Com a esposa dele também. A Catherine no filme é a esposa do Tom Hardy, tá? Eu esqueci o nome da atriz agora, mas ela é casada com ele na vida real. E aí a gente vê, né, que tem ali uma coisa que ele sente, né, tem uma tensão que ele sente entre a Catherine e o Heathcliff, mas mesmo assim vai e se casa com a moça e depois só tem um monte de amarguras pra colher aí, porque a moça é completamente perturbada também, né, das ideias. Ela é cheia de problemas também, eu acho que tanto ela e o Heathcliff são duas pessoas que se juntam, que são iguais na perturbação emocional, né? E aí isso serve de lição pra gente, pra que quando a gente perceber algo que não tá cheirando tão bem, a gente olhar e falar, opa, talvez não é pra eu amarrar o meu burro aqui. Bom,
O quinto sinal é cuidado com a manipulação por pena. Tem uma passagem no livro que a filha da Catherine já, né, quase liberando a adolescência ali, acho que, não sei se 17, 18 anos, não me lembro muito bem, ela é manipulada pelo Heathcliff pra ir cuidar do filho do Heathcliff, que estava apresentando ali uma doença e tal, um menino também cheio de problemas. Gente, todo mundo cheio de problema. Por isso que eu falo, quando vem aquele emaranhado e ninguém se liberta, vai trazendo isso de geração em geração. E aí ela é manipulada por pena, porque ela acha que deve alguma coisa, que ela tem que fazer algo, né? E a gente vê muito isso também no comportamento feminino, né? Esse comportamento de eu devo fazer, eu devo ir porque é minha obrigação. E a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas manipulam a gente. A gente tem que saber quando a gente está sendo manipulada ou manipulado e quando não, quando é uma coisa que tá, ó, dá pra eu ir, dá pra eu fazer. Né? Ter uma frieza, sabe? Ser um pouco mais rainha de espadas do tarô, uma frieza emocional, uma racionalidade para entender quando estamos sendo manipuladas ou manipulados ou não. Entender quando o outro tá sendo muito chicory, né? Tem um floral que chama chicory, que é um floral meio da manipulação, sabe? Olha, se você não vir, eu vou passar mal. Se você não me ligar, eu vou fazer tal coisa. Sabe, aquela manipulação, aquela coisa, e você vai se prendendo naquela manipulação. Então é isso que acontece com a Catherine filha, né? Ela acaba indo lá pra acudir o rapaz, pra ficar junto dele, e aí ela acaba que sequestrada, praticamente, pelo Heathcliff, e fica lá até sendo se casar forçosamente com o filho dele. Então, a gente vê uma questão que uma moça, ela é persuadida de uma forma manipulativa a fazer algo, porque ela é imatura, ela não entende, ela às vezes quer, talvez eu diria até que pode ser uma necessidade de individuação da própria Catherine, filha, vou chamar assim, né? Essa necessidade de sair um pouco da asa do pai, que é o Edgar, que também estava doente nessa altura do campeonato, e tentar decidir por ela mesma e não ouvir tanto a Nelly, né, que é lá a governanta, que ajuda eles na casa, e tentar responder por si própria, mas com a imaturidade ainda muito grande. E aí o que acontece? Acaba sendo sequestrada pelo Heathcliff. Então isso eu acho que dá pra gente pensar nessa questão de não se deixar manipular pelas coisas, saber ter frieza, racionalidade, não agir com tanta emotividade, emoção, principalmente quando se trata de assuntos de relacionamento. Como é que você vai se apaixonar por uma pessoa que você mal conhece, que você conversou 2 vezes, tá trocando cartas? Hoje a gente tem as redes sociais, né? Tem a internet, eu também uso a internet, uso as redes sociais, mas às vezes a gente vê uma foto, uma mensagem, a gente acha que é o amor da vida da gente e a gente não para pensar, para olhar com calma. Então a gente precisa avaliar, olhar pra gente, para os nossos valores e entender se aquilo que está acontecendo, aquele contexto, tá dentro de uma manipulação. E sempre lembrar que por mais que nós possamos ser vítimas da manipulação de alguém, da forma como alguém se dirige pra gente, a gente também de certa forma permite quando nós saímos de nós mesmos ou de nós mesmas. Quando a gente sai da gente, quando a gente não consegue estar com os pés no chão, olhando pra gente, né, com a nossa mente em congruência com o pensar, com o sentir, com a intuição, é nessas horas que a gente se deixa manipular. É nessas horas que a gente sai com a impaciência, com o medo, com a angústia e se deixa levar pelas circunstâncias. Então é legal a gente avaliar isso também. Não se deixar manipular por pena dos outros. Olhar se realmente que aquilo é real, né? E não trazer essa culpa. Ah, eu não fui, vai morrer porque eu não fui, né? No caso da Catherine, acho que ela tinha esse medo. Ah, ele vai falecer, o menino, lá eu não fui ajudar, né? E a gente vê que o menino também era muito manipulativo, também tinha um traço ali de sombra muito grande. E é isso, né? A gente precisa estar sempre de olho nessas questões também. E isso esse livro traz de uma forma bastante profunda. Pelo menos foi isso que eu entendi. E a sexta e última lição é: na bondade também há sombras. Por que eu digo isso? A gente tem a Catherine filha e o filho do Heathcliff, que eu devia ter marcado o nome aqui e eu acabei esquecendo. Mas ele tem esse filho, Heathcliff, esse filho com a Isabella, né, que é a irmã do Edgar. E eles riem, né, do outro menino que é filho do ex-dono da fazenda, que é o irmão da Catherine mãe. Gente, é uma confusão. Espero que vocês tenham entendido. E aí ela ri desse menino, né, porque depois vocês vão ver como vai acabar a história dos dois, né.
que eu digo que a história dela com esse rapaz que ela tá rindo dele é a tempestade depois da bonança. Ou melhor, depois da tempestade veio a bonança. Falei tudo errado. Tudo errado. Erradíssimo, mas enfim, vocês me perdoem. Que esse livro é denso, ele é complicado assim de falar, sabe? Mas assim, a gente vê que nela também, apesar dela ser uma moça muito bondosa, muito gentil, ela também tem traços de sombra. E é isso que é interessante a gente entender. As sombras que existem na gente, todos nós temos sombras. E se a gente não reconhecê-las, elas voltam para nos assombrar. Vocês lembram na Carta da Justiça aqui que eu falei do ano de 2024, que a gente tem um armário, né, um guarda-roupa, e às vezes a gente vai guardando coisas ali dentro e de repente aquilo tudo vem na nossa cara? Essas podem ser as nossas sombras, aquilo que a gente não conseguiu olhar, aquilo que a gente está escondendo. E a gente pode ser pessoas que riem dos outros, que falam mal dos outros, né, que às vezes lá no nosso íntimo a gente tem algum preconceito com alguém, mas a gente acha que não, né? Não, eu não sou assim, eu não faço isso. Será? Todos nós temos alguma sombra em maior ou menor grau, tá? Não existe ser humano completamente bom e completamente mal. A gente tem essa bondade, essa maldade também dentro da gente. E quando a gente entende isso, que é muito interessante, porque quando a gente entende que a gente também tem esse lado sarcástico, mal, às vezes manipulativo, manipulador, é que a gente vai conseguir curar essa sombra e viver em harmonia com ela, porque ela sempre vai estar lá, né? Ela meio que faz parte da gente. Reconhecer que a gente tem essa sombra é interessante para a gente ser melhor na luz, né? Jung já falava isso em uma frase que eu esqueci agora, né? Que a gente precisa reconhecer. É assim, a gente não se torna iluminados adorando seres de luz, mas reconhecendo as nossas sombras. É assim que a gente se torna, né? Nós nos tornamos iluminados, né? E é isso, é interessante a gente ver que a Catherine tem essa dualidade também. Ela é uma moça muito boa, né? Muito corajosa, mas também ela ri do outro, ela faz piada, ela faz tipo um bullying com outro rapaz, né? Então isso também tá dentro da gente. A gente precisa reconhecer para curar, para iluminar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou super longo. Um livro super denso, confuso às vezes, assim, eu achei, principalmente na questão dos nomes. Esses nomes me confundem bastante nesses livros antigos, que o pai tem o mesmo nome do filho, que tem o mesmo nome do avô, que a filha tem o mesmo nome da filha, é assim. E aí eu confundo tudo, né? Mas assim, é um livro maravilhoso, vale muito a pena a leitura, tá? Então, se você se interessou, se você quer, leia também pelo passatempo, por ler um livro assim, né, de época, mas também tente aprofundar as lições que esses livros trazem, que são muito, muito interessantes. E eu fico pensando também como essas autoras, né, Emily Brontë, Charlotte Brontë, que é a irmã da Emily, escrevem livros tão densos e com tantas lições emocionais e morais, né, sendo tão jovens e morando lá no interior da Inglaterra, né. Eu penso assim, gente, que gênias, né? Essas mulheres eram muito gênias, assim como as mulheres também que escrevem hoje em dia. Mas assim, é uma genialidade ímpar, porque com pouco acesso à informação, com uma profundidade emocional tão grande, vale a pena então ler O Morro dos Ventos Uivantes. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!